Bom, pessoal, então nas aulas passadas, nas últimas duas aulas, a gente falou sobre circuito de segunda ordem, né, circuito RLC. Então, a gente falou sobre circuito RLC em paralelo e a gente viu caso geral, né? Então, a gente analisou a situações envolvendo, problemas envolvendo circuito de segunda ordem, né, em que você tem aí tanto resposta natural como resposta ao degrau, né? Então, a gente fez aí alguns exercícios. E trabalho com esses circuitos, né, como a gente ressaltou, ele, embora envolva aí equações diferenciais, na verdade, envolve, na verdade, a solução de uma equação diferencial apenas, né? Então, é apenas uma equação diferencial que vai aparecer nesses circuitos, e aí a solução dessa equação diferencial, né, tem sempre três casos possíveis, e você pode ter as situações de resposta integral e resposta natural, sendo que a resposta ao degrau é a situação em que você tem uma solução estacionária, né, uma solução particular diferente de zero, né? E aí a gente viu que a gente tem uma certa estratégia, né? Como é sempre a mesma equação, né? Que aparece no circuito, então basicamente a gente tem uma certa estratégia de análise para esse tipo de problema, que é reduzir o circuito a um circuito equivalente Thevenin, né? Do ponto de vista dos elementos armazenador de energia, né? Ou seja, reduzir o circuito a um circuito canônico desses circuitos RLC e determinar o tipo de resposta do circuito, né? Calculando a saída da equação característica e a partir da, solu, da solução geral, né? Por tipo de resposta que a gente encontrar, determinar os parâmetros, né, da resposta a partir das condições iniciais e as condições finais das grandezas nesse circuito. Então, é basicamente sempre o mesmo caminho, né, vamos dizer assim, e geralmente o pessoal tende a confundir, né, está relacionado, né, os pontos de confusão desse tipo de problema estão relacionados à análise do circuito, geralmente, né. Então, problemas ainda, terminar circuitos equivalentes, TVNAM, análise equivocadas aí de valores finais, valores iniciais de grandezas, né, desses circuitos. Então, basicamente, a maioria dos erros, né, desse tipo de problema estão relacionados a esses fatores aí. Uma boa parte deles herdados aí do conteúdo do primeiro estágio, vamos dizer assim. Bom, então, a gente viu lá na aula passada, nas aulas passadas, o caso do circuito RLC em paralelo, e aí a gente tem também um circuito que a gente chama de circuito RLC em série, né? Que ao invés de você ter indutor e capacitor em paralelo, eles estão agora em série, né? E, bom, o que é que vai mudar nesse circuito aqui? Não vai mudar, na verdade, muita coisa. Então, para um dado circuito RLC em série, né? Então a gente pode ter essa configuração aqui, né? Os três elementos estão todos em série, né? E a gente pode ter também essa configuração equivalente, né? Que é simplesmente pegar essa fonte de tensão em série com essa resistência e transformar na fonte corrente em paralelo, né? Com essa resistência. Então essas duas configurações aqui são equivalentes, né? Do ponto de vista do que está aqui, né? Então o que determina se o circuito RLC é um circuito em série é essa situação aqui do indutor estar em série com o capacitor, né? E não em paralelo. Bom, como é que a gente trabalha com esse circuito aí? Da mesma maneira que com todos os outros circuitos, né? Aplicando as leis de Kirchhoff para a gente obter as equações que regem o comportamento desse circuito aqui, né?
Então, aqui a gente pode escolher, né, qualquer dessas grandezas, pode escolher a corrente, que no caso aqui é a corrente que passa pelo indutor e pelo capacitor, né, já que os dois estão em série, pode escolher a tensão do capacitor, etc, né. No caso aqui, né, nesse circuito, a gente escolhe, né, nessa análise aqui, a gente escolhe a tensão sobre o capacitor, simplesmente porque essa tensão aqui, essa tensão sobre o capacitor, ela vai ficar, né, no regime estacionário, né, você vai ter um valor final diferente de zero para ela, né? Então, a equação para a tensão do capacitor aqui vai dar uma equação diferencial não homogênea, né, com um termo diferente de zero aqui. E, bom, isso aqui você consegue ver, né, pela análise de regime estacionário, né? No regime estacionário, o capacitor vira um aberto, o indutor vira um curto, e aí isso aqui é um circuito aberto, né, não tem queda de tensão sobre o resistor, né, se é um circuito aberto, não tem corrente, ou seja, não tem queda, não tem variação de corrente nem corrente passando pelo indutor, ou seja, a queda aqui também é zero, então essa tensão no final do capacitor tem que ser igual à tensão da fonte, né, automaticamente. Então, nesse caso aí, né, a gente escolhe essa grandeza de tensão sobre os terminais do capacitor, porque ela é uma grandeza que vai nos dar aí uma equação diferencial, né, não homogênea. E aí a gente tem, né, ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né, se a gente pegar, somar, né, essas quedas de tensões aqui, isso aqui tem que ser igual a esse aumento de tensão da fonte. Então a gente tem lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem essa expressão aqui, e aí a gente pode escrever, né, esses outros termos aqui, de tensão sobre o resistor e tensão sobre o indutor em função da tensão sobre o capacitor, né? Mas antes disso, a gente pode escrever esses termos aqui em função da corrente, do circuito, né? Então a gente pula daqui para cá, escrevendo essas tensões em função da corrente, observando também a convenção passiva, né? E, por fim, escrevendo a corrente em função da tensão do capacitor, né? Como a gente sabe que o capacitor, nesse caso aqui, a gente vai ter a situação em que a corrente passando pelo capacitor, a capacitância vezes a derivada da tensão sobre os terminais de capacitor no tempo, né? Então, aqui a gente simplesmente substitui essa expressão para corrente aqui, né? E aí a gente vai ficar, né, quando a gente calcular essas derivadas aqui, a derivada segunda aqui, e aqui a gente vai ficar com a derivada primeira, e aí a gente simplificar tudo, né, dividir tudo por LC, né? A gente fica com essa equação diferencial em mãos, né? E essa equação diferencial, ela, vamos dizer assim, apareceu diretamente da aplicação das leis de Kirchhoff, né, nesse circuito, e da aplicação do que a gente sabe que acontece das relações entre tensão e corrente nos terminais desses dois elementos aqui, né? Então, é a equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem, com a IDO de segunda ordem, e aí a solução dessa equação aqui, né, ela requer, né, a análise do polinômio característico, né, da equação característica associada a ela, né, como a gente sabe aí do procedimento de solução de equações diferenciais para EDOs de segunda ordem. Antes da gente fazer isso, a gente pode ainda simplificar, né, pular dessa equação aqui, que tem esses parâmetros aqui, RL, para uma equação canônica, vamos dizer assim, né. Então, novamente, a gente pode fazer a mesma substituição, não a mesma, né, mas o mesmo tipo de substituição que a gente fez para o circuito ELC em paralelo, né, então a gente chamou, se a gente chamar aqui alfa de R sobre 2L, né, e ômega zero sobre isso aqui, a gente pode pegar essa equação aqui e reescrever dessa forma aqui, né. Então, isso aqui
R sobre L vai valer 2 alfa, né? Isso aqui vale ômega zero ao quadrado, né? Aqui e aqui. Então, isso aqui vale ômega zero ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Então, aparece ômega zero ao quadrado aqui, ômega zero ao quadrado aqui. E aqui aparece 2 alfa, né? Então, veja que nessa forma aqui, né? A gente tem a mesma equação, tem a mesma forma da equação diferencial que a gente tinha obtido para o circuito RLC em paralelo, né? Só que lá para o circuito RLC em paralelo, a gente tinha a corrente no indutor, né? Então a gente tinha exatamente a derivada segunda da corrente no indutor, somada com 2 vezes alfa, derivada primeira da corrente no indutor no tempo, ômega zero ao quadrado, a corrente no indutor igual a corrente da fonte corrente, né? Vezes ômega zero ao quadrado também, né? Então veja que essas duas equações aqui, elas têm exatamente o mesmo formato, né? Então, um parâmetro alfa, um parâmetro ômega zero. Então você sai, né? Se você fizer uma substituição de variável aqui de VC para IS, né? E você vai sair de uma equação para outra, né? Sem problemas, né? Lembrando que aqui, nesse caso aqui, o alfa, nesse circuito aqui, era 1 sobre 2 RC, né? Então, quer dizer, no circuito série para o circuito paralelo, né? O único parâmetro que muda aqui, na verdade, é o alfa, né? Esse parâmetro, o fator de amortecimento, né? E esse parâmetro alfa é o único parâmetro que é diferente, né? Fora isso, as equações são idênticas, né? Tem o mesmo formato do ponto de vista matemático, né? Ou seja, se elas guardam a mesma forma, né, a mesma expressão, as soluções para essas equações elas também vão ter as mesmas características, né? Então aqui também vai aparecer os mesmos 3 casos que apareceram lá no circuito RLC em paralelo e as mesmas considerações, né, ou considerações similares vão ser feitas. A única diferença é que aqui a gente está falando sobre tensão no capacitor, antes a gente estava falando sobre corrente no indutor, e a gente vai ter que também, né, fazer a análise do circuito, considerando agora que a gente está falando análise sobre a tensão do capacitor. Obviamente, esse circuito aqui, né, o circuito RLC em série, eu poderia também obter uma equação diferencial para qualquer dessas outras grandezas aqui, né? Então, se eu quisesse determinar qualquer dessas outras grandezas aqui, né, VR, a corrente, VL, etc., né, eu também poderia montar aqui o meu sistema de aplicar as leis de Kirchhoff, né, e obter essa grandeza, por exemplo, né, eu poderia, por exemplo, obter a expressão para a corrente e, a partir dessa expressão para a corrente, obter VL, né, por exemplo. Então, qualquer que seja a grandeza que eu tente, né, determinar aqui, eu vou sempre obter uma equação diferencial desse tipo aqui, né? A única diferença é que para essas grandezas de corrente, né, e tensão, sobre o indutor, por exemplo, esse termo aqui vai ser zero, né? Então, eu vou obter uma equação diferencial homogênea. Mas, ressaltando, né, que esse caminho que a gente faz para analisar esse circuito a partir do ponto de vista da tensão sobre o capacitor, né, aqui, é apenas uma escolha, né, que a gente faz, porque aqui a gente vai cair no caso de uma completa, né, que a gente tem uma equação não homogênea para trabalhar e isso aqui mais ou menos engloba basicamente tudo que você precisa saber, né, para trabalhar com um circuito desse. Mas nada impediria da gente obter, por exemplo, uma equação para corrente, né? Então aqui nesse passo aqui que a gente fez para
para achar a corrente, né, a gente poderia escrever VC, né, em função da corrente, né, ou escrever aqui os termos, reescrever uma expressão aqui toda em função da corrente, e aí, a partir dessa expressão, né, por exemplo, VC, a gente sabe que é 1 sobre C, né, integral da corrente, T de tal. Então, poderia substituir isso aqui, né, no lugar de VC aqui, e aí aplicar uma derivada na expressão, a derivada dessa constante iria para zero, né, e ficaria uma equação homogênea na corrente. Né? A equação homogênea teria novamente essa forma aqui, a única diferença é que esse termo aqui seria zero. Né? Então, você ficaria com alguma coisa assim. E aí você poderia resolver isso aqui, obteria as soluções da corrente, etc. Mesma coisa, é a mesma coisa, né? A mesma tipo de equação diferencial apareceria. Então, assim, para que vocês não fiquem... que às vezes, dependendo do livro da abordagem, né? Inclusive no livro, o livro muda, né? Quando ele vai falar sobre resposta natural, quando ele passa para a resposta ao degrau, ele muda o tipo de variável que ele está analisando, né? Então, nesse circuito aqui, a resposta natural, né? No caso, o circuito RLC é feito analisando a equação da corrente, né? Enquanto que a resposta ao degrau é feita analisando a tensão sobre o capacitor, né? No livro, né? Aí você se pergunta, mas por que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque, na verdade, independe, né? Você pode escolher a grandeza que você quiser. Ele, no caso da resposta ao degrau, ele simplesmente escolheu isso aqui porque dá uma equação mais, enfim, mais completa, né? Uma equação não homogênea para você resolver. Mas você pode escolher a grandeza que você quiser, né? Você vai cair com uma certa equação diferencial que você vai ter que resolver. Ela pode ser uma equação diferencial homogênea ou não homogênea, mas qualquer que seja a equação vai resolver o circuito. Né? Então, é apenas uma escolha, né, que você faz. Dependendo da escolha que você faça, você vai cair com a equação desse tipo aqui, e aí os passos para resolver são basicamente os mesmos. Né? A única diferença é que se isso aqui for uma equação homogênea, né, você não vai poder precisar analisar o valor final da grandeza, né, para achar quem é que vai ser esse termo aqui. Fora isso, é a mesma coisa. Né? Bom, então aqui no caso da circuito RLC série, né, a gente pega essa equação, pegando a tensão pela tensão do capacitor, né, fazendo análise pela tensão sobre o capacitor, a gente cai nessa equação diferencial aqui, né, e aí a gente sabe, né, que a gente tem que analisar agora as soluções da equação característica, né, polinômio característico. Então, a gente tem duas soluções que vão depender desses parâmetros alfa e ômega zero. E aí a gente vai ter três casos, né, para analisar. O caso do parâmetro alfa ser maior que ômega zero, que você vai ter raízes reais distintas. Se isso aí for o caso, você tem a solução geral que só tem essas exponenciais, né, e o valor final aqui da tensão sobre o capacitor. Então, a gente precisa ir lá no circuito e determinar, né, condições iniciais aqui. Então, lembrando, né, que sempre a gente está analisando uma situação de transiente, né? Então, aconteceu algum chaveamento no circuito que causou um transiente, e aí o transiente vai ser dado pela solução dessa equação diferencial, que vai ter essa forma aqui, né, nesse caso de raízes reais distintas, e aí você precisa ir lá no circuito, analisar essas condições iniciais aqui, né, para poder determinar esses coeficientes aqui da solução geral. Né? Então, veja que nessa situação aqui você tem duas equações que você vai extrair do circuito, uma para a tensão, para o valor inicial da tensão, outra para a derivada dela, né? Essa derivada aqui, né, a condição inicial da derivada, você vai obter observando a corrente inicial no indutor, né? Montado esse sistema aqui com duas variáveis, duas incógnitas, você vai poder determinar A1 e A2, né? E esse valor final, né, da tensão sobre o capacitor, também vai sair da análise do circuito, né? Vai ser a análise do regime estacionário para onde o circuito está indo. Né?
E aí, bom, determinado isso aqui, né? Condições iniciais, né? Condição final. Resolvido esse sistema aqui de equações, né? Determinado esses parâmetros aqui, A1 e A2, o problema está resolvido, né? Então, você determinou como é que aquela resposta vai se comportar, nesse caso aqui, superamortecido. E aí, bom, pode ser que você tenha em mãos um circuito de comportamento superamortecido, pode ser que você tenha um subamortecido, né, que é o caso quando a alfa é menor do que ômega zero, e aí você tem uma outra expressão geral com tempos oscilatórios aqui, né, uma oscilação amortecida. E aí, novamente, né, tem alguns parâmetros que você precisa determinar em função das condições iniciais e finais do circuito. E pode ter o caso criticamente amortecido, né, quando você tiver alfa exatamente igual a ômega zero, né, mesmo procedimento. Condições iniciais vão lhe dar as equações para achar esses parâmetros aqui, D1 e D2, e aí você determina como é que esse circuito, como é que essa grandeza, né, como é que essa tensão no capacitor vai se comportar nesse período de transiente. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Veja que esse é assunto que a gente já vem aí discutindo, acho que umas 3 aulas, certo? Bom, então para a gente fazer exercitar, né, esse trabalho aí com o circuito RLC em série, né? Vamos fazer um probleminha aqui, né? Com esse circuito que está aí na tela. Então, nesse circuito aqui, né, a gente tem a seguinte situação. Temos essa chave aqui, né, que está aberta, né? Aqui está dizendo que ela esteve aberta por um longo intervalo de tempo, né? Significa que esse circuito aqui, no momento que essa chave fechar, né, ele está em regime estacionário, né? Ou seja, se você tem esses elementos aqui se comportando como os elementos, como eles devem se comportar em regime estacionário, né? Capacitor e indutor. E aí ela vai ser fechada aqui no instante t igual a zero, né? E isso aqui vai causar um transiente nesse circuito. Então, esse circuito vai sair do regime estacionário que ele está e vai para outro regime, né? E aí, entre uma coisa e outra, a gente tem um transiente que a gente precisa determinar, né? A expressão para que a gente precisa determinar. Então, aqui o item A pergunta o seguinte, né? Eu tenho essa resistência aqui Rx, né? E ele pergunta, bom, qual é o valor que essa resistência tem que ter, né? Aqui, para que depois do transiente, né, esse circuito aqui exiba uma resposta criticamente amortecida. Né? Então, essa é a primeira pergunta aqui, né? Qual vai ser esse valor de R? Considerando que R, né, é esse valor, né, que leva a uma resposta criticamente amortecida, aqui no item B ele pede para determinar como é que essa tensão vai se comportar, né, para ter maior que 0 mais, né, segundos. E aí ele pergunta o seguinte, suponha que você reduziu, né, esse valor a 1/10, né, do valor original dele. Então, o valor que eu calculei aqui em A, né, divido por 10, e agora vai ser o meu novo valor aqui para essa resistência, né. Aí ele pede para determinar qual vai ser a expressão para VC nessa situação, né, que você tem agora 1/10 desse valor de resistência. Então, esse é o problema que a gente tem em mãos aí, né. Então, a primeira pergunta é:
qual é o valor de Rx, para que a gente tenha, né, uma resposta criticamente amortecida aí nesse circuito, né, após o chaveamento. Então, basicamente, né, após o chaveamento, né, eu vou ter um dado circuito conectado aqui aos terminais do indutor e do capacitor, né? Então, lembrando aqui, né? Como a gente aqui não tem vários elementos de circuito aqui, várias fontes e vários resistores, né? O que a gente vai ter aí após o chaveamento, a gente vai ter que determinar nosso circuito equivalente de TVNAM aqui para essa situação, né? Então, aqui a gente vai ficar com um circuito dessa maneira aqui, né? Um circuito RLC em série. Então, aqui indutância e capacitância, aqui a gente tem resistência de TVNAM e aqui o nosso V de TVNAM. Então, basicamente a gente vai ter que, obviamente, né, reduzir para poder trabalhar com esse circuito aqui, como que a gente sabe, né, a gente vai ter que reduzir isso aqui ao circuito RLC em série, né, via equivalente de TVNAM aqui, nesses terminais, e determinar, né, qual o valor, a partir desse, quer dizer, né, tendo em vista isso, né, determinar qual o valor dessa resistência aqui, Rx, para que esse circuito aqui tenha uma resposta criticamente amortecida, certo? Então, primeira pergunta aí para vocês, né? Qual é a condição que eu tenho que ter para que o circuito exiba uma resposta criticamente amortecida? Circuito RLC. Alfa igual a ômega zero. Exato, né? Então, aqui eu já sei, né? Que, quer dizer, resposta criticamente amortecida, eu estou falando, na verdade, de meu parâmetro alfa, né? Igual ao parâmetro ômega zero, né? Então, a fator de amortecimento igual à frequência de ressonância. É isso aí, é disso que eu estou falando, né? Essa é a condição que meu circuito tem que obedecer, né? Então, basicamente, eu tenho que achar o valor de Rx, né, que me dá isso aqui, né? Quem seria alfa nesse caso, no caso desse circuito aqui, né? Desse transiente que a gente está investigando aqui. Quem seria alfa? Resistência de TVNAM sobre duas vezes a indutância. Então, isso aqui seria exatamente a resistência de TVNAM, que é a resistência que fica no circuito após o chaveamento, né? Dividido por duas vezes a minha indutância, né? Então, já sei quem é o valor de alfa, né? O valor de ômega zero é sempre o mesmo, né? Isso aqui é igual a 1 sobre a raiz de LC, né? Então, quer dizer, basicamente o que eu tenho que ter, né? Se alfa tem que ser igual a ômega zero, então eu tenho que ter o seguinte, a resistência de TVNAM dividido por 2L tem que ser igual a 1 sobre a raiz de LC, né? Então, daqui, se eu faço isso aqui, está dividindo, multiplicando, né? Eu vou ficar com o seguinte, duas vezes a raiz de LC, né? Tem que ser a minha resistência de TVNAM nessa história aí, né? Veja que o L passou, né? Tem o L aqui, né? Menos o meio que está aqui embaixo, né? No denominador fica só raiz quadrada de L. Raiz quadrada de L sobre raiz quadrada de C dá raiz de L sobre C, né? Então, duas vezes isso aqui. Isso aqui é a minha resistência de TVNAM. Então, aí no caso, né? A minha resistência de TVNAM, né? Nesse circuito tem que dar o seguinte. Quanto é que vai dar, né? Considerando esses parâmetros aqui, né? Eu tenho uma indutância de 1 Henry, né? E uma capacitância aqui de 100 micro, né? Então, isso aqui daria o quê? Daria duas vezes raiz quadrada de 1 dividido por 100, 10 a menos 6.
Então, quanto é que daria isso aí? Dá 200? Exato, né? 200 ohms. Então, a minha resistência de Thevenin, né, nesse circuito aí, com esses parâmetros aqui, teria que ser 200 ohms para que, né, com esses valores aqui de indutância e capacitância, eu tivesse uma resposta criticamente amortecida, né, o alfa igual a ômega zero. Agora a pergunta é, qual é o valor de Rx que eu tenho que ter, né? Qual será o valor que eu tenho que colocar em Rx para que eu tenha, né, a minha resistência de Thevenin igual a 200 ohms. Então, esse é o problema que sobrou agora para a gente, né? Então, agora, quer dizer, todo o conteúdo aí de circuito RLC acabou, agora voltou para o conteúdo do primeiro estágio, né? Então, como é que eu posso determinar a resistência de Thevenin desse circuito que está aqui, né, conectado a esses dois terminais aqui? Qual o método mais simples para eu poder determinar essa resistência de Thevenin aí? Você curta-circuita a fonte de tensão e abre as fontes de corrente. Exato, né? Então, eu posso simplesmente fazer por resistência equivalente, né? Porque eu só tenho fontes independentes, né? Então, eu posso tentar eliminar as fontes independentes, substituindo essa fonte aqui por um curto, essa aqui por um aberto, né? E calculando a resistência equivalente do ponto de vista desses terminais aqui, né? Então, se a gente escrever, vamos colocar aqui como é que vai ficar o circuito, né? Então, se a gente fizer isso, a gente vai ficar com o seguinte. Ah, aqui fica Rx, aqui vai ficar 20, um curto, né, no lugar da fonte de tensão, aqui vai ficar 400, aqui vai ficar 20, e aqui estão os meus terminais, né? Então aqui 400, aqui vai ficar 20, e esse aqui também vai ser 20, né? 20 ohm. Então eu tenho que calcular a minha resistência equivalente aqui, né? Então isso aqui tem que ser igual a uma resistência equivalente. Certo? Que vai ser a resistência equivalente do ponto de vista desses terminais aqui. Bom, qual é a expressão que eu posso escrever aqui para essa resistência equivalente? Como é que eu escrevo uma expressão aqui para essa resistência equivalente? Professor, o 400 está em paralelo com 20? Como é? Desculpe. O resistor de 400 ohms está em paralelo com o resistor de 20 ohms, do lado direito? Em paralelo com esse aqui? Sim. Não, né? Porque Não, então vai ficar só 20 em série com RX e em série com 400. desculpe, você pode repetir novamente? 20 Em série com RX e em série com 400. em série com 400? Não, não é isso não. E aí, pessoal, qual é a resistência equivalente aqui desse circuito? Vai ficar 20 em série com RX em paralelo com o 400. Né? Novamente, não é. E aí, pessoal, assunto aí acho que da terceira aula do primeiro estágio. Resistência equivalente desse arranjo aí de resistores, como é que fica?
Ninguém sabe quanto é que fica essa resistência equivalente aí. Pessoal, vejam bem, é assunto do primeiro estágio, né? Aliás, os assuntos mais básicos aí do primeiro estágio, né? Você está com dificuldade de calcular a resistência equivalente num circuito desse tipo aí, a situação está crítica, viu? Professor, RX em série com 20, em paralelo com a esse resultado em paralelo com 400, e esse resultado em série com 20? Exatamente, né? Então, Rx em série, né, somado com 20, isso aqui em paralelo com 400, então essas associações série está em paralelo com isso aqui, né? E está em série com 20, né? Então, somado isso aqui com 20. Então, veja só, se a gente chegar aqui, desdobrar essa expressão aí, né? A resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser, né? Rx mais 20 em paralelo com 400, né? Vai ficar Rx mais 20 vezes 400 dividido pela soma de tudo isso aí, né? Ou seja, Rx somado com 20, somado com 400, somado com 420. E aqui somado com 20, né? Então, essa aqui é a expressão que eu tenho para a minha resistência equivalente, né? Alguém tem uma pergunta para fazer aí? Bom, veja que aqui agora eu tenho a minha resistência equivalente em função de Rx, mas eu sei qual o valor que essa resistência equivalente tem que ter, né? 200, para que esse circuito tenha uma resposta criticamente amortecida. Então, vamos colocar aqui 200, né? Que a gente sabe que isso aqui tem que ser 200 para a gente poder achar o valor de Rx, né? A gente fica com essa equação aqui. 200, vou colocar aqui 400 Rx, né? Mais 8.000, aqui dividido por Rx mais 420, mais 20, né? Bom, então, daqui, né, se vocês... E é simples, né? Só pegar, passo 20 aqui para o outro lado, vai ficar 180, depois multiplica isso aqui, isola o Rx aí, e aí vocês vão ver, né, que vocês vão ficar com a seguinte equação, né? 22 Rx igual a 6.067,60, né? Vocês vão ficar com isso aqui, aí no caso Rx vai dar igual a 307,27 volts. Então veja que o valor que eu tenho que colocar em Rx para que o circuito tenha uma resposta criticamente amortecida, né? É esse valor aqui, certo? Com esse valor aqui, né, a resistência de TV não vai ser exatamente 200 ohms, né? E aí eu entro na condição que o circuito vai ter a resposta criticamente amortecida. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida que a gente fez aqui nessa primeira parte? Não, professor, tá tranquilo. Bom, então achamos aí o valor de Rx e agora a gente já sabe
Bom, na letra B, né, ele pede para determinar o valor da tensão, como é que essa tensão do capacitor vai se comportar, assumindo que Rx, né, vale isso aqui, sendo que Rx vale isso aqui, significa que o R de Thevenin, né, na letra B, o R de Thevenin a gente já sabe que é 200 ohms, né? Então, se o Rx vale isso aqui, é porque o R de Thevenin vale 200 ohms. Mas aí falta a gente determinar quem é V de Thevenin, né? Porque V de Thevenin também vai ser necessário para a gente escrever lá o circuito canônico lá do circuito RLC. Então, agora a gente tem que determinar quem é V de Thevenin, né? Nesse circuito aí. Então, V de Thevenin é a tensão do circuito aberto, né? Se eu abrir esse circuito aqui e calcular essa tensão aqui, né? Se eu retirar esses elementos aqui, é deixar em aberto, né? Calcular essa tensão aqui, isso aí vai ser a minha tensão de Thevenin, né? Lembrando que V de Thevenin aqui agora é na situação em que essa chave está fechada, né? Que é depois do chaveamento. Né? Bom, então, vamos escrever aqui o circuito que a gente tem para determinar o V de Thevenin. Então, o circuito que a gente tem é o seguinte. Temos isso aqui. Então, é isso aqui que a gente tem. Né? Temos esse circuito aqui. Isso aqui vale 20 e 400. Isso aqui vale 307. Né? O valor que a gente calculou, né? Que vai ser o valor dessa resistência aqui. Isso aqui vai valer 307,27. Professor, eu fiquei com a dúvida. No caso dessa letra B, não deveria dividir por 10 essa resistência Rx? A questão da letra B é o seguinte, né? Ele pergunta o seguinte: considerando que Rx vale exatamente o valor calculado em A, né? Que é o valor calculado aqui, determine o que acontece sobre a tensão. Na letra C é que ele pede para fazer esse cálculo considerando que Rx é um décimo. Foi porque eu entendi errado. Bom, então agora a gente tem que determinar essa tensão do circuito aberto aqui, que vai ser a tensão do TV não, né? Então aí como é que a gente pode fazer isso? Tensão nó, né? Professor, no caso, a tensão de TV não vai ser a tensão no resistor de 400 ohms, né? Exatamente, né? Se isso aqui está aberto, essa tensão aqui tem que ser a mesma tensão aplicada aqui nesse resistor, nesse circuito aqui, né? Passando em corrente por aqui. Então dá para transformar o 2 amperes e 307,27 ohms em uma fonte de tensão paralela com resistência. Aí achar a corrente do circuito e aplicar a lei de Ohm no resistor de 400 ohms. Exatamente, né? Exatamente isso aí pode ser feito, né? Então, bom, vamos continuar chamando isso aqui de RX, né? Só para facilitar, para não colocar esse número aqui, 307,27, né? A gente pode deixar só RX. Quando a gente transformar essa, essa fonte, né? A gente pode fazer essa transformação de fonte aqui, né? Então a gente pode ficar com o seguinte circuito. A gente fica com, vou colocar aqui embaixo. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar essa resistência, deixa com essa fonte aqui de 24, né? Aí aqui a gente substitui isso aqui por uma fonte de tensão, né?
resistência, insere, e aí vai ficar o nosso resistor aqui de 400. Então, esse aqui seria o RX, né? Só para não colocar esse número aqui. Essa fonte aqui valeria, né? 2 vezes a resistência, ou seja, 2 RX. Isso aqui vale 20 ohms. Isso aqui vale 24 volts. E aí, agora a gente tem esse circuito aqui, né? Que a gente tem, né? Se a gente determinar essa corrente que passa por aqui, essa corrente I, né? A gente vai poder achar, né? Quem é a tensão, né? Sobre esse resistor aqui, que é só multiplicar 400 pela corrente aí, como foi dito aí, né? Então, aqui, né? Se a gente aplica... vamos colocar aqui algumas referências, né? Então, aqui, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões direto aqui nessa malha, né? A gente ficaria com menos 24 volts, mais 20 vezes I, né? Aí aqui, uma fonte de tensão, né, que vale... Aqui você tem um aumento, né? Então, menos 2RX. Depois aqui a gente tem a queda sobre esse resistor aqui, que seria RX vezes I, né? Então, mais RX vezes I. E por último aqui teria 400 vezes I, né? Mais 400 vezes I. Isso aqui fechou a malha igual a zero, né? Então, dessa expressão aqui, né, eu sei o valor de RX, né, que é 307. Então, eu posso substituir aqui e vou achar o valor de I, né? Achado o valor de I, né, eu posso multiplicar isso aqui por 400, e aí eu obtenho quem é V de TV não, né? Então, após fazer isso, aí vocês vão obter o seguinte valor, né? Presta atenção, vai ser V de TV não, vai dar 351,20 volts, né? Chequem aí se vai dar mesmo, né? Veja que aqui é só isolar o valor de I e depois multiplicar por 400, tem que dar isso aqui. Então, veja, determinado aqui, V de TV não, a gente precisou só fazer uma transformação de fonte, fazer um cálculo aqui rápido, né? Uma malha, aplicação de Kirchhoff das tensões numa malha apenas, e aí o valor da tensão ele dá aqui exatamente isso, 351,20, né? Ok? Bom, então, determinado isso aqui, o valor da tensão de TV não, agora a gente pode voltar para o nosso circuito RLC, né? E ver como é que ele está aparentando agora, né? Agora a gente já pode determinar como é que é a resposta transiente desse circuito. Então, aqui, a gente volta agora para o nosso circuito, né? Que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter a seguinte situação. Então, a resistência de TV não, a gente sabe que é 200, né? Temos a indutância, temos a capacitância, capacitor, e aqui está o nosso circuito RLC em série, né? Então, LC, isso aqui vai valer 200, e aqui vale 351,20 volts, né? Bom, eu quero saber quem é VC de T, né? Para T maior que zero, né? Bom, então veja que para determinar isso aqui, eu já sei que a minha resposta vai ser criticamente amortecida, né? Porque esse valor de 200 aqui me garante que a resposta vai ser criticamente amortecida. Então, vou ter isso aqui. Pergunta é, eu já tenho todas as informações que eu preciso para achar quem é VC de T? Ou está faltando alguma informação aí que a gente ainda não tem?
Só está faltando as condições iniciais? Exatamente, né? Então, a gente já viu o circuito equivalente que a gente tem após o chaveamento, né? Então, daqui a gente pode, inclusive, determinar a condição final, né, de VC de T. Então, né, quer dizer, quando esse circuito aqui atingir um regime estacionário, o valor final vai ter que ser igual ao valor da fonte, né? Porque o capacitor vira um aberto, o indutor vira um curto. E aqui, como a gente já tinha discutido antes, aqui vai ter que o valor final de VC, né? Então, a gente já pode escrever aqui VC de infinito, né? Vai ter que ser igual a 351,20 volts, né? Só que está faltando ainda a gente determinar quem é VC de 0 mais, né? E quem é IL de 0 mais, né? Isso aqui a gente ainda não sabe. Então, como é que esse circuito estava, né? Como é que estavam a corrente e a carga nesse capacitor, né? A tensão desse capacitor no momento imediatamente antes desse chaveamento aqui, né? Então, isso é que está faltando ainda, né? Então, vamos ver, né? Como é que a gente pode determinar isso aí. Então, a primeira pergunta para vocês, né? Quanto é que é a corrente no indutor no momento aí, antes do chaveamento? Professor, é zero, porque no capacitor não está passando corrente. Exato, né? Então, essa corrente no indutor, a gente já sabe, já olha aqui para o circuito, né? E a gente já pode ver. Bom, esse circuito estava em regime estacionário, então, se essa era a situação, o capacitor estava se comportando como um aberto e o indutor como um curto, né? Se o capacitor era um aberto, então essa corrente aqui tinha que ser zero, né? Por conta disso. Então, daqui, a gente já sabe que IL de 0 menos valia zero, né? Mas como a corrente não pode sofrer variação instantânea, né? Isso aqui tem que ser igual a IL de 0 mais zero, né? Então, essa aqui a gente já encontra aí de forma, assim, direta, né? Trivial. E quanto é que valeria, então, a tensão sobre o capacitor no instante zero mais? Como é que eu posso determinar essa tensão no capacitor? Aí a tensão em cima do resistor de 400 ohms, não? Capacitor. Exato. Mas aí, como é que eu determino essa expressão? Qual é a expressão que eu preciso escrever para determinar essa tensão? Porque, obviamente, nesse Divisor de tensão. divisor de tensão, né? Porque aqui, se a gente olha para isso aqui que a gente tem, né? Para o circuito antes do... Então, está passando corrente apenas nesses elementos aqui, né? Aqui não passa corrente, a corrente é zero, essa fonte está desconectada, né? Antes do chaveamento. Então, eu tenho esse circuito aqui, na verdade, né? E eu preciso determinar essa tensão aqui, que é essa tensão em cima desse resistor, é a tensão que está em cima do capacitor, né? Porque, como a gente já viu, esse vai ser o comportamento de regime estacionário desse circuito. Então, na verdade, essa tensão inicial é simplesmente um divisor de tensão, né? Então, aqui eu tenho um divisor que tem uma fonte de 24 volts, e aí eu vou utilizar diretamente a expressão divisor de tensão aqui, né? Então, 24 volts. A tensão, eu estou interessado em saber a tensão em cima do resistor de 400, né? E eu tenho 3 resistores aí na história, né? Eu tenho um de 20, tenho um RX e eu tenho um de 400, né? Lembrando que o valor de RX a gente já sabe, né? Só colocar aqui. Então, quando vocês fizerem aí os cálculos, né? Deve chegar aí no valor de... Deixa eu ver aqui quanto é que dá. 13,20 volts. Tá? Então, 3,20 volts é a tensão inicial aqui sobre o capacitor. Então, isso aqui seria igual a VC de 0 menos, né, que é imediatamente antes do chaveamento, mas tem que ser igual a VC de 0 mais, porque a tensão do capacitor não pode variar instantaneamente, né? E aí, no caso, vai dar 3,20 volts, né? Certo? Bom, então agora sim, agora a gente tem as informações que a gente
precisa, né? A gente tem valor final, valor inicial da tensão no capacitor e corrente no indutor, né? E a gente sabe qual é a resposta, qual é a forma da resposta, né? A resposta agora a gente sabe que a resposta é uma resposta criticamente amortecida. Então, quando a gente sabe que a resposta é criticamente amortecida, né? A gente sabe que a forma geral da resposta vai ser da seguinte forma, né? A expressão geral da resposta vai ser da seguinte forma. Vai ser uma constante D1, né? Multiplica com exponencial menos alfa t, e vai ser uma constante D2 multiplica t vezes a exponencial de menos alfa t, né? Somado com o valor final, que é a solução particular, né, de regime estacionário. Isso aqui para t maior ou igual a zero. Certo? Bom, alfa a gente já sabe que o circuito quanto equivale, né? Para o circuito em série, alguém tinha falado antes, né? Vai valer R sobre 2 zero, né? Então, isso aqui vai me dar o valor de alfa. Então, aqui a gente tem a resistência, a resistência de T Venan, né? Que vai valer 200, que a gente sabe que vale 200. Então, aqui a gente pode colocar R de T Venan sobre 2 zero. Então, 200 dividido por 2, então o alfa aqui vai dar 100, né? 100 radiano por segundo. Então, a gente já sabe o valor de alfa nessa expressão, já sabe o valor final, né, que vai dar 351,20, falta achar D1 e D2, né? Ok? Então, quer dizer, a gente pode, inclusive, reescrever aqui essa expressão VC de T. Isso aqui vai ser D1 exponencial de menos 100 T mais D2 vezes T exponencial de menos 100T, somado aqui com 351,20 volts, né? Então, só fica faltando aqui, acho, determinar D1 e D2. Bom, eu vou achar isso aqui com as condições iniciais que eu tenho, né? Para tensão no capacitor e para corrente no indutor. Então, se eu substituir T igual a zero, né? Então, VC de zero mais aqui, substituindo T igual a zero, né? Esse termo aqui vai para zero, né? E as exponenciais vão valer 1, né? Então, aqui eu vou ficar com D1 multiplicado por 1, T2 vezes 0 vai dar 0, né? Tomado com 351,20. Então, daqui eu já acho quem é D1. Então, D1 vai ser 300, D1 vai ser o valor inicial, né, que é 3,20, subtraído de 351,20, né? Isso aqui vai dar 338, menos 338, né? Menos 338 volts, né? É simplesmente pegar aqui 3,2, subtrair de 351,2, dá isso aqui, né? Então, já achei o valor de D1 e agora, né, como é que a gente faz para achar o valor de D2? Bom, para achar o valor de D2, a gente teria que derivar isso aqui e achar a equação, né, da tensão sobre o capacitor em função da corrente inicial. Então, a gente já pode pegar como auxílio aqui, pegar a expressão que a gente tinha aqui para D2, né? No caso, para D2, a solução, quando você derivar, né, isso aqui, substituir T igual a zero, você vai ficar com essa equaçãozinha aqui, né? Que você pode escrever em função da corrente no indutor. Lembrando que isso aqui tem que obedecer à convenção passiva, certo? Então, aqui a gente está obedecendo os sentidos originais das correntes
e das tensões no circuito, né? E está exatamente assumindo que a corrente está sempre na direção da queda da tensão, então isso aqui está ok. Mas aqui nesse caso, né, D2 pode ser expresso por isso aqui, né? 1 sobre C, o valor inicial da corrente, somado com alfa, o valor inicial da tensão, sobre o capacitor, menos o valor final. Então, isso aqui me daria D2, que é a solução para o sistema que aparece aqui, né? Então, fazendo isso aí, vamos ver aqui. Como é que a gente vai ficar? Então, D2, 1 sobre C, e L de 0 mais, somado com alfa, vezes VC de 0 mais, menos VC de infinito. Então, isso aqui vai me dar D2. Então, D2 aqui vai dar 1 sobre C, C vale 100 micro, né? Vezes a corrente inicial, que é 0, né? Então, esse termo aqui, tchau, vai embora. Somado aqui com alfa, que vale 100. Tensão inicial sobre o capacitor dá 13,20. E o valor final, né? Menos 351,20 também, né? Isso aqui dá exatamente D1, né? O valor de D1. Então, isso aqui, na verdade, D2 vai ser igual a 100 vezes essa diferença aqui, que é menos 338, a gente já fez o cálculo aqui. Então, isso aqui vai dar menos 33800 volt por segundo, né? Então, tá aqui. D1, determinamos D1, determinamos D2. E agora a gente já tem a expressão, né, para a resposta transiente desse circuito, né? É só substituir aqui, D1 aqui, D2, e aí acabou. Tá aí, né, feita a letra letra B, desculpe, do problema, né? Determinar o comportamento do circuito quando o valor da resistência é de tal forma que é escolhido de tal forma que você tem uma resposta criticamente amortecida. Certo? Então, esse é o item B, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Só mandar aí no chat o link da simulação. Esse circuito está simulado também, né? Então, vamos ver se aqui na simulação, se o que a gente achou aí vai bater, né? Então, primeiramente, né? No caso, o circuito está aí, né? Só que aqui a gente tem um valor diferente aqui para essa resistência. Então, vamos colocar aqui o valor que a gente achou da resistência, né, na letra A, para que o circuito tenha uma resposta criticamente amortecida, que é 307,27, né? Então, tá aí. Vamos acelerar aqui a simulação para ele chegar no regime estacionário. Então, veja, no regime estacionário, né, vamos ver quanto é que é a tensão aqui, ó. Tensão em cima desse resistor, que é a tensão sobre esse capacitor, 3,2 volts, né? Exatamente a tensão que a gente achou lá, a tensão inicial sobre o capacitor. Veja que é 13,2 exatamente. Corrente aqui no indutor nula, né? O capacitor está se comportando como circuito aberto. Não tem queda de tensão sobre esse resistor aqui, obviamente. E aqui, né, a gente lembra que a gente determinou isso aqui pelo divisor de tensão, né? Então, está correto, né? Bom, então nessa situação, né, esse circuito está em regime estacionário, não passa corrente por aqui, né? O capacitor está como aberto, isso aqui está como curto.
Então, nessa situação é que eu vou causar um transiente agora, fechando essa chave, né? Então, ao fechar essa chave aqui, vamos ver o que é que vai acontecer com essas grandezas aqui, né? Então, se eu fechar essa chave, olha o que é que vai acontecer, né? Então, veja que eu causei um transiente, né? Veja que esse transiente, ele não teve oscilação, né? Então, ele tem essa característica de subir aqui meio que a forma exponencial, né? É justamente o que eu espero de uma resposta criticamente amortecida, certo? Então, isso aqui é a tensão e isso aqui, em amarelo, é a corrente, né? É a corrente aqui no capacitor, né? Então, veja que a tensão no capacitor, ela salta aqui de 13,2, né? Aí ela vai subindo, 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 subindo. E aqui ela está, ó, 351,2, né? 351,198, né? Aproximadamente, 351,2. É exatamente o valor que a gente achou, né? O valor final aqui, que a gente achou pela análise do circuito. Então, 351,2 está aqui. Confere, né? Com o resultado do simulador. E a corrente vai para zero, né? Porque quando esse circuito chegar no novo regime estacionário, novamente o capacitor vai se comportar como um circuito aberto e novamente a corrente tem que ser nula, né? Então, zero aqui. Então, vamos continuar aqui. E aí veja que, né, obviamente, essa tensão sobre o capacitor tem que ser a tensão sobre esse resistor, né? Que é exatamente a tensão de TV não. Então, a tensão sobre esse resistor aqui de 400 também é 351,2 volts, né, o que corrobora aí com o que a gente fez. Beleza? Então, veja aí que pela simulação, né, pelo que a gente vê aqui na simulação, que a gente encontrou aí para a resposta transiente desse circuito, está correto, né? Então, veja aqui, eu posso abrir essa chave e fazer o circuito, vou retornar ao regime estacionário anterior, né, por exemplo. Então, vou causar uma nova resposta transiente aqui, abrindo a chave, né? Então, ele estava em 351, ele vai ter que voltar para a situação que ele estava antes, né? Que é 13,2, tá vendo? Na corrente vai voltar para zero, né? Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Não, professor, tá, eu para entender tranquilo. Bom, então, os dois primeiros itens a gente já fez, né? Então, vou voltar aqui para o notebook. Então, o item, que é o último C, o item C, né? É essa pergunta aqui, né? Considerando que o valor de RX não vale mais 307, né, 0,27, mas ele vale um décimo disso aí, né? Determine como é que essa tensão vai se comportar para ter maior que zero, né? Então, vamos ver, né, como é que isso vai acontecer aí, nesse, nesse item C, né? O que é que pode acontecer quando a gente faz essa mudança aí no item C, certo? Então, vamos dar uma pausazinha aí de até 11h30, né? 11h30 a gente volta e tenta ver aí como é que vai ficar esse item C.
Bom, pessoal, vamos lá resolver esse último item aí, né? Então, novamente, né, no item C, que é dito aí para a gente, que essa resistência RX, ela foi reduzida em 1/10 do valor, né, que foi utilizado aí na letra B, né? E aí, nesse caso, ele pergunta, bom, nessa situação, como é que essa tensão do capacitor vai se comportar, né? Bom, então vamos ver o que é que muda, né, se eu reduzir o valor dessa resistência aqui, né? Então, primeiramente, né, a gente viu que a resistência de equivalente de TV não desse circuito dependia dessa resistência aqui, né, X, então a gente tinha uma expressão lá para ela, então muda a resistência de TV não, né? A tensão, né, a tensão do circuito de TV não, né, que era a tensão sobre esse resistor, né, era um divisor de tensão, né, dessa tensão de 24 volts sobre esses três resistores, né, que a gente tinha visto também. Então, a RX também influencia na tensão de Thevenin, então ele influencia na resistência de Thevenin, na tensão de Thevenin. E, por fim, a gente viu que o valor de RX, né, pelo fato, né, dele influenciar sobre a tensão do circuito aberto aqui, ele também vai influenciar no valor inicial dessa tensão aqui, né, sobre esse capacitor, né? Então, a gente tem algumas coisas que vão mudar aí, dependendo da mudança de RX. Vai mudar a tensão inicial sobre o capacitor, a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, né? Então, a gente precisa determinar esses parâmetros aí, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Aqui, certo. Bom, então, para a resistência de Thevenin, só vou colocar a expressão que a gente tinha obtido aqui em função de RX, né? Então, a gente tinha visto que, primeiramente, a resistência de Thevenin seria dada por 20 mais RX, né? Associação em série, em paralelo com 400, né? Somado com 20, né? Então, isso aqui era a minha resistência de Thevenin para aquele circuito. Se eu colocar agora RX em décimo, né? Então, RX valendo 30,727, né, ohms, eu vou ter uma nova resistência de Thevenin, né? Então, é só colocar aqui nessa expressão, né, e calcular. Façam aí para a gente ver quanto é que dá, quanto é que vai dar isso aqui, né? 20 mais isso aqui, vezes 400, dividido por 400, somado com isso aqui, somado com 20, né? Quanto é que dá essa resistência aí? Essa nova resistência de Thevenin. Rapaz, deu 65 aqui, se não tiver feito nada errado. Confere aí, pessoal, é isso mesmo? O meu deu 45. Confiram aí, mais alguém que tem dois resultados diferentes, né? É bom uma terceira conferência aí para ver o que é que... É porque professor, no meu deu 45 também. Dá exatamente 45, 45 é algum quebrado. 45,02. 45,02 ohms. Ok, então aqui a gente já tem a nova resistência de Thevenin, né? E aí vocês agora sabem, né? Quer dizer,
O valor da tensão determinante, o valor final, vai ser quando você fizer aquele mesmo procedimento, né? Calcular o valor aqui da tensão do circuito aberto, incluindo essa fonte aqui. Eu Pois digo, não? não precisa de somar com 20, não. No caso, Porque 45 é sem somar com deve 20. ser somar com 20. Certo. Então tem que somar com 20, né? Bom, vocês estão me dizendo aí, né? Duas pessoas fizeram 45 e 65, então É verdade, eu tenho esquecido desse mesmo. Então dá 65,02, é isso. É isso. O meu deu 0,1, mas pode ser. Ok. 0,1, caso. 0,1 para cá, 0,1 para cá, tudo bem. Bom, então novamente, né? Aqui a gente precisa determinar a tensão de Thevenin, que a gente já sabe que seria a tensão, né? Que de circuito aberto aqui, incluindo essa fonte, né? Que é depois do chaveamento. Então a gente já viu como é que a gente faz isso, né? Simplesmente fazer uma malha aqui, e aí substituir lá o valor de Rx, recalcula a corrente, multiplica por isso aqui, obtém novamente, né? E a tensão inicial no capacitor, né? Que é o valor aqui inicial dessa tensão, né? Com isso aqui, com o capacitor em aberto, né? E essa fonte aqui fora, né? Que é o que estava acontecendo antes do chaveamento. Então, bom, isso aqui vocês já viram como calcular, né? No item B, né? Vamos ver como extrair. Vamos extrair isso aqui direto lá do simulador, que é mais rápido, né? Só voltar aqui do simulador. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o seguinte, né? Vamos substituir isso aqui por 30,727 décimo, né? Isso aqui deixa em aberto. Vou deixar aqui agora a simulação rodar. Lá para frente, né? E agora vamos ver as condições iniciais, né? Então, veja, a tensão aqui deu 21,3, né? 21,299, ou seja, 21,3. Tensão inicial no capacitor 21,3, né? Então, esse aqui é o valor que a gente tem para a tensão inicial no capacitor, né? Antes do chaveamento. 21,3. Então, deve ser o valor que vocês vão obtiver, né? Substituindo o valor de Rx nas estações anteriores. E agora falta determinar o valor final, né? Dessa tensão. Então, vamos ver aqui. O valor final vai ser, né? Quando eu vou iniciar aqui. Vamos ver aqui quanto é que vai ser o valor final. Com essa chave ligada, né? Qual vai ser o valor final da tensão sobre o capacitor? 75,837, né? 75,84. Então, vamos ver aqui, valor final, 75,84 volts, né? Então, para a gente cortar um atalho aqui, né? Não ter que voltar naquelas expressões para substituir Rx e calcular tudo de novo, já pegou aqui do simulador. Bom, então veja que mudou aqui o valor final, mudou o valor inicial, mudou a resistência, né? E agora a gente tem o seguinte circuito, né? Circuito RLC em mãos, né? Agora a gente vai ter uma resistência de 65,02, né? Temos uma indutância que continua sendo a mesma, capacitância de 100 micro, e essa tensão aqui, que é a tensão de Thevenin, 75,84. Né? Então, daqui a gente fecha o circuito, aqui vale 100, e aqui vale 1. Né? Bom, então esse é o novo circuito, né, que a gente tem agora após o chaveamento, com esse novo valor aqui de Rx.
Aí a pergunta é, qual é o tipo de resposta que esse circuito vai exibir agora? Subamortecido. Como é que a gente sabe que é subamortecida? Porque R de T venando é menor que 200. E também pelo gráfico lá do... Exatamente, né? Então, como a gente já sabe que a resistência deu menor do que 200, né? Bom, o alfa, né? É R sobre 2R, né? Se 200 era o que a gente precisava, né? Para ter alfa igual a ômega zero, né? Se eu reduzir esse valor dessa resistência aqui, é porque alfa diminuiu, né? Se eu mantive o L e a capacitância igual, idênticos, né? Então, ômega zero é o mesmo, 1 sobre raiz de LC. Então, se R diminuiu, eu já sei que essa resposta aqui vai ser subamortecida, né? Porque nesse caso, automaticamente eu vou ter que alfa é menor do que ômega zero, né? Então, está correto, né? Mas eu podia simplesmente pegar esse circuito aqui e recalcular isso aqui, né? Vamos recalcular quanto é que vale alfa para constatar isso, né? 65,02 dividido por 2, quanto é que vale isso aí? Ômega zero continua a mesma coisa, né? Ômega zero vale 100, né? Se eu não me engano. 100 radiano por segundo, isso aqui vale 65. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá isso aí, pessoal? 31, não, 32,51. 32,51 radiano por segundo também. Ou seja, né? Alfa é menor do que ômega zero, a gente está aqui no caso subamortecido, né? Bom, então vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui lá no notebook dessa vez, né? Vamos aproveitar aí que a gente está com o notebook aqui e vamos resolver utilizando aí o box aí do SymPy. Então, primeiramente, né, vamos colocar aqui os valores que a gente tem, né? A resistência deu quanto? Deu 65,02, né? 65,02. A indutância é 1, né? A capacitância dá 100 micro. Então, aqui a gente vai calcular alfa e ômega zero, vamos ver quanto é que vai dar. 32,51 e 100, né? Exatamente o que a gente calculou. Então, beleza. Tá aqui, né? Essa primeira parte, né? Agora a gente vai colocar aqui os valores finais e iniciais, né? Então, a corrente, o valor inicial é zero. O valor inicial, quanto é que foi que a gente achou? O valor inicial 21,3 e o valor final 75,84, né? Então, aqui 21,3, valor, e aqui 75,84. O valor, então, aqui os valores que a gente obteve na análise do circuito, e o chaveamento ocorre em T igual a zero, né? Beleza. Mas aqui tem um porém, que aqui a gente vai precisar colocar a resposta subamortecida. E aqui eu copiei e colei o código da letra A, que é uma resposta criticamente amortecida, né? Então vamos colocar a expressão correta aqui, né? Então, de fato, a gente vai ter que mudar isso aqui, mudar aqui na hora. Lembrando, né? A nossa resposta subamortecida, ela vai ter essa forma aqui, né? Exponencial de alfa, T menos T0, B1 e B2. Então, os coeficientes que eu tenho que achar são isso aqui, B1 e B2, né? E aí eu tenho que resolver esse sistema de equações aqui para achar a solução, né? Ok, então vamos ver o que eu posso copiar mais aqui. Daqui eu posso, na verdade, pegar a expressão geral e modificar ali na frente. Então, aqui eu vou definir, né, as variáveis que eu
B1 e B2, né, que eu preciso determinar. Determinei aqui a frequência de oscilação amortecida, ômega D, né, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. E aqui vamos colocar a resposta subamortecida, né. Então, aqui vai ser o VC. Aqui VC. VC de infinito. Então, é isso, né. Tá aqui. Bom, então isso aqui a gente está no caso subamortecido, já coloquei aqui a expressão, né? Então, veja, exponencial de menos alfa t menos t0, multiplica B1 cosseno de ômega d t menos t0, mais B2 seno de ômega d t menos t0, somado aqui com o valor VC final, né? Que é o que eu vou definir aqui, né? Opa, coloquei na célula errada. Deixa eu só ver aqui embaixo. Então, vou rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Tá aqui, né? Então, ômega d, né? Que eu calculei aqui, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado, dá 94,57 radianos por segundo. Coloquei aqui só para ele mostrar, né? E aqui a gente tem a expressão geral da nossa resposta, né? Então, é um cosseno de ômega dt, seno de ômega t menos t0, né? T0 é zero, porque então aqui só ficou só o t. O alfa, né? 32,51, então aparece aqui, menos alfa t, tá vendo a exponencial, e o valor final, né? Então, falta apenas determinar o B1 e B2, né? Nessa história aqui, né? Então, para a gente determinar o B1 e B2, só vem aqui e vamos resolver o sistema que envolve aí B1 e B2, né? Que é esse sistema aqui. Então, B1 e B2, vamos pegar aqui. Então, basicamente, a gente vai ter B1 e B2. Então, substituindo T igual a zero aqui, né? Eu fico com B1, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1, né? Então, B1 somado com o valor final, né? Tem que ser igual ao valor inicial, né? Tá aqui. Então, essa é a primeira equação. Segunda equação vem da derivada e substituindo T igual a zero, né? Então, aqui, isso aqui tem que ser igual a IL de T0 dividido pela capacitância, né? Então, essas duas equações aqui, né? São as equações que a gente tem para caso subamortecido, né? Deixa eu ver se a gente voltar aqui no caso subamortecido, é exatamente isso, né? Primeira equação, a segunda equação está aqui. Bom, feito isso, vamos vir aqui e rodar esse trecho para achar a solução, né? Então, aqui a gente vai simplesmente achar a solução desse sistema aqui em B1 e B2, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, então as equações são essas daqui, né? Só substituindo aqui os valores. Veja que não precisaria nem de um sistema para resolver isso aqui, né? Uma equaçãozinha simples. E aqui a gente precisa resolver, né? Achar esses valores aqui para B1 e B2. Então, vamos ver aqui. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui também. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, obviamente, vai ser volt, né? Volt e volt. Bom, então agora com essas equações aqui, né? Simplesmente para a gente resolver aqui também no SymPy, né? Quanto é que vai dar? Então, B1 menos 54,54, B2 menos 18,75.
Bom, então aqui eu só preciso copiar novamente isso aqui. E aí, vamos ver como é que fica a resposta final, né? E a partir daqui acabou. Então tá aí, né? Substituindo agora o B1 e B2 na expressão, né? De volta aqui, escrevendo a expressão com B1 e B2 que a gente achou, a gente acha isso aqui, né? Menos 18,75 vezes o seno, menos 54,54 vezes o cosseno, mais 74,84. Isso aqui é a resposta para essa letra C aí, né? Bonitinha. Beleza? Bom, e se eu quiser achar quem é a corrente que passa por esse circuito, né? Então, no caso, a gente sabe que a gente tem um circuito RLC em série, né? A corrente que passa pelo indutor é a mesma que passa pelo capacitor, né? Então, obviamente, se eu achar a corrente que passa pelo capacitor, né? Eu acho a corrente que passa pelo indutor. Eu sei qual é a tensão que está sendo aplicada nos terminais do capacitor, essa daqui, e eu sei que a corrente no capacitor vai ser capacitância vezes a derivada disso aqui no tempo, né? Então, se eu calcular isso aqui, né, eu obtenho a corrente, que é a corrente que passa pelo indutor, né? Então, vamos ver como é que vai dar isso aqui. Né, eu acho que, deixa eu só ver aqui se teve... aqui eu estou calculando a expressão. Ver se... Bom, a expressão está correta. Engraçado. Acho que está faltando... Deixa eu rodar novamente isso aqui. Por alguma razão ele está achando que essa variável tempo desapareceu. Ok. Hum. Talvez eu esteja arredondando aqui com... essa corrente seja muito pequena. Vou colocar aqui com mais casas decimais para a gente ver o que acontece aí. É isso. Então aqui o problema é que ele está arredondando com duas casas decimais, essa corrente aqui tá muito pequena, né? Inclusive ela tá meio... Vou colocar aqui um simplify nela. Pronto. Tá aí. Então veja que que eu estou usando essa função aqui para fazer o arredondamento das expressões, né? Se tinha colocado com duas casas decimais, então estava bom para a corrente, mas a corrente aqui, arredondada para duas casas decimais, ele estava cancelando alguns termos, aí estava considerando como sendo zero no arredondamento. Um erro de arredondamento, na verdade, da expressão. Bom, então veja que a corrente, né? Se derivando isso aqui, né? Veja que isso aqui está de acordo, né? Com o que a gente espera. Por quê? Porque, bom, a corrente começa com zero, né? Sendo de 0 a 0, então tudo isso aqui vale zero, então o valor inicial está correto. E quando t vai para infinito, né? Esse exponencial leva esse termo aqui todinho para zero, né? Então, novamente, essa corrente volta para zero quando t vai para infinito, que é justamente o que acontece nesse circuito, né? Como a gente viu lá na simulação. Então, vamos ver aqui os gráficos, né? Dessa tensão e dessa corrente. Aqui aparenta
aumentar aqui um pouquinho mais o tempo, né? Dobrar aqui. Pronto. Então, veja a resposta aqui da tensão sobre o capacitor, né? Tem essa forma aqui, então ela sai aqui de valor inicial, 20 e uma cacetadinha, um quebradinho que tem aqui, né? E sobe oscilando, né? Para o valor final, né? É 75 e pouco, né? O valor da tensão sobre da tensão de TV não, né? Que sobrou no circuito. E a corrente, né? Ela faz isso aqui. Ela sai do zero e oscila aqui em torno do zero, volta para o zero, né? Depois do transiente acabar. Certo? Então, é isso aí, é como esse circuito deve se comportar, né, em termos de tensão e corrente. Né? Vamos ver se isso aqui é o que vai acontecer mesmo, né? Vamos voltar à situação que a gente... Então, veja aqui, vamos forçar o transiente, né, que a gente está analisando. Então, olha só o que acontece. Então, a curva verde aqui é a tensão, né, e a curva amarela é a corrente. Então, veja que acontece exatamente isso que a gente viu aqui no gráfico, né? A tensão sobe, dá uma osciladazinha aqui, e fica aqui em torno de 75 alguma coisa, e a corrente tem uma oscilação primeiro positiva, né? Depois cai, e aí volta para o zero, né? Veja o que aconteceu aqui. A tensão estava aqui, né? 21,3, aí ela subiu, oscilou, e foi aqui para 75 alguma coisa, né? E a corrente, ela deu essa oscilação, subiu aqui, né? Chegou aqui em torno de aproximadamente 360 mil, né, nesse pico aqui. Vamos ver quanto é que está aqui no gráfico. Aproximadamente, né? 0,3 ampere, 360 mais ou menos aqui. Exatamente o que estava na simulação. E aí aqui caiu, né? Chegou aqui menos 120 mil, aqui nesse pico de baixo. Então, aqui também, né? Tá batendo, menos 100 e alguma coisa. E aí voltou para o zero, né? Deu mais uma oscilada aqui e voltou para o zero. E aí está o regime transiente, né? Que a gente encontrou aqui, né? Fazendo nossa resolução, tanto na mão, vamos dizer assim, né? Escrevendo as expressões, resolvendo na mão, como aqui também no código, né? E observando também as respostas, os gráficos das respostas que a gente está obtendo, né? Ok? Então, três formas aí para a gente resolver e checar, né, se realmente, obviamente, se a resolução está correta nas três, né, tanto no simulador como no que a gente fez aqui na análise, né, e no código aqui no Python, né, as três tem que bater, né, e é o que a gente viu aí, tá batendo, né. Ok? Bom, pessoal, então, não sei se alguém tem alguma dúvida para tirar. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.